Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas da minha da vontade divina da minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos lá, gente. Amanhã, trecho 307, 19 de agosto de 1900, o amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me, e pondo como um exemplo me disse: Minha filha, se um jovem tomasse esposa, e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se nem num momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer feliz a este jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta. Porque este modo de amar não seria mais que um amor estéril e infecundo que causaria dano a esse pobre jovem em vez de bem. E pouco a pouco este estranho amor produziria incômodo em vez de gosto, porque toda a satisfação deste amor é para jovem, é da jovem. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar. E depois se chega ao aborrecimento, a não levar em conta e talvez a desprezar o que tanto se amava. Assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, a sua satisfação própria, aos fervores e a tudo que lhes agrada, dizendo que isto é amor por mim, enquanto tudo é satisfação só delas, porque se vê com os fatos que não põem atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem. E se chega a faltar o que lhes satisfaz, não põem mais atenção de mim e chegam até me ofender. Nossa, é gravíssimo isso, né? Ah, filha, só o amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. E muita gente vive, né, nessa falsidade. Enquanto dizia isto, via pessoas e como se eu quisesse prestar atenção a elas, mas Jesus distraiu-me ao dizer-me: não queiras intrometer-te nos atos alheios, né, das outras pessoas. Deixemo-los fazer, porque cada coisa tem o seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas, porque criá-las muito bem virá a conhecer o grão, né, vendo elas muito bem, né, virá a conhecer o grão, as palhas e a semente estéril e nociva. Há quantas coisas que aparecem grão se encontrarão naquele dia no juízo como palhas e sementes estéreis, dignas só de serem lançadas ao fogo. Então é muito importante esse trecho, é grandioso mesmo. Há muitas pessoas que pensam assim, eu tenho que cuidar da minha vida. Já é muito difícil cuidar da minha vida, eu não dou conta de cuidar da minha vida, de fazer todas as coisas que eu preciso fazer direito. Imagina se eu vou dar atenção para as coisas de Deus. É muito. Então, assim, tem muitas pessoas que vai ler o livro do céu e vai pensar, eu não, né? Nossa, e vai olhar para a nossa vida e vai falar, meu Deus, como que essa pessoa larga os interesses dela para cuidar dos interesses de Deus? Coitada, que maluquice é isso? Humanamente, é realmente irracional. Para viver na divina vontade não é fácil, por causa dessa, né, forma de pensar humana. Então, você tem que deixar o humano para valer mesmo, né? Para viver na divina vontade. Outro trecho é 20 de agosto de 1900. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, depois de muito esperar, quando meu pobre coração não podia mais, fez-se ver desde dentro do meu interior e me disse: Minha filha, não queiras afligir-te, porque não me vês. Porque estou dentro de ti, e daqui, por meio de ti, estou vendo o mundo. Depois continuou a fazer-se ver de vez em quando, sem me dizer mais nada.
Tá bonito, né? Ele tá lá dentro dela e vendo o mundo de dentro da Luísa, de nós também. Ele tá vendo o mundo através de nós, né? De dentro de nós. 24 de agosto de 1900. Tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama Jesus. 309. Tendo passado um dia inquieta, sentia-me toda cheia de tentações e pecados. Oh, meu Deus, que pena te ofender. Fazia quanto mais podia por estar em Deus, por me resignar ao seu santo querer, para oferecer por amor seu esse mesmo estado inquieto, para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com suma indiferença, a fim de que não o incitasse eu mesma a me tentar maioritariamente. Mas com tudo isto, não podia fazer menos que ouvir o murmúrio que o inimigo suscitava ao meu redor. Então, encontrando-me em meu habitual estado, não me atrevi a desejar ao meu amado Jesus, tão feia e miserável que eu me via. Mas ele, sempre benigno com essa pecadora, sem que eu o pedisse, lhe veio. E como se compadecia de mim, me disse: Minha filha, coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para purificar de qualquer mancha mínima que o mesmo fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Dito isso, desapareceu, deixando-me reanimada, sim, mais fraca, como se tivesse sofrido uma febre. Então, essa forma de Jesus falar realmente é meio difícil de entender, né? Ela está se sentindo assim, inquieta, achando que cometeu pecados e tentações e tal. E aí, ela fazia o quanto podia estar em Deus. Muito bonito, né? Lutando, né? Para estar com Deus e se resignar ao seu santo querer. Muito legal. E para oferecer por amor esse meu estado inquieto. Maravilhoso. Olha só como que é importante isso, né? Agora sim ela está aprendendo a viver. Para oferecer por amor seu esse meu mesmo estado inquieto. Para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com suma indiferença, a fim de que não me incitasse eu mesma a me tentar maioritariamente, né? Para poder até, fazendo isso lá, né? Aceitando oferecer essa inquietação. Ela sabe trabalhar direitinho quando vê o inimigo por perto, né? Ela sabe direitinho. Jesus instruiu ela aprendeu a lição lá atrás e ela faz direitinho. Né? No volume 1 que ela aprendeu a fazer isso, quando ela estava lembrando das experiências iniciais dela no volume 1. Então, ela tem que oferecer o estado de tentação, o estado de inquietação, para poder agradar a Deus. E para reparar, né? Então, ali ela sabe direitinho. Então, aí, nesse momento, foi o momento que mais purificou ela, né? Aí ele fala aqui, não temas. Sabe que você fazendo tudo isso, né? Estando lutando contra o inimigo, do que estando comigo, foi algo que te purificou muito, né? Que é você se sentindo longe de Deus, né? Nessa água fria e impetuosa, né? Nervosa ali de tentações e tal. São mais potentes isso tudo para purificar de qualquer mancha mínima que o mesmo fogo. Que às vezes o amor que você está sentindo por Deus e aquela saudade de Deus não é tão forte quanto essa guerra espiritual que você está travando contra o inimigo. Então, que essa guerra espiritual é uma água fria e impetuosa, mas que tem um poder muito grande de você dizer para Deus, né? Eu não quero mal, mas quero bem. Eu não quero o inimigo, mas quero você, né? Quero Deus. Então, isso purifica muito e deixa a pessoa muito certa do que ela quer, né? Muito certa do que ela, né? De jogar fora a inquietação, de deixar para lá o que não é de Deus e ficar pronta para Deus, disposta para Deus, né? Isso é muito interessante. Então é isso. Amém? Amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade,
Dote a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade, venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 12 de setembro, volume 3, capítulo 107 a 108. Meditação do capítulo 107. 19 de agosto de 1900. O amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me e, pondo como um exemplo, me disse: minha filha, se um jovem tomasse esposa e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se nem por um momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa, para fazer feliz a esse jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta, porque este modo de amar não seria mais que um amor estéril e infecundo, que causaria dano a esse pobre jovem. Em vez de bem, e pouco a pouco esse estranho amor produziria incômodo, em vez de gosto, porque toda a satisfação deste amor é da jovem. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar, e depois se chega ao aborrecimento, a não levar em conta e talvez a desprezar o que tanto se amava. Interessante, né? Foi até o que a gente tá falando até na live, né? Sobre esse ser obrante, né? Ser obrante. Ele tá falando desse amor. Se não for praticado, né? Não adianta nada se disser que ama, ama, e ficar só na teoria, né? Seria um amor estéril. Um amor que não tem fruto nenhum, que não tem uma vida. Porque você só tá na teoria. Eu te amo. Mas não tem vida. Então, o verdadeiro amor, ele tá falando aqui, é aquele que é obrante. Aquele que pratica, aquele que faz, né? Aquele que vive. Assim é a conduta das almas, que prestam atenção somente a si mesmas. Então, esse amor que não obra, né? É assim que as almas, né? São a conduta, como ele está falando, o movimento da alma. Quando fica só de teoria e não vive aquilo, está pensando em si mesma, né? Quando não vive aquilo. Isto é a sua satisfação aos fervores e a tudo o que lhes agrada. Então, como a Aline está falando na live, né? Que a pessoa, só porque reza de manhã, ela acha que tá ali vivendo a divina vontade, mas ela tá, se a gente for parar para ver, ela só faz isso, né? Que só simplesmente é rezar. Porque assim, né? A pessoa tá rezando, ela tá olhando para ela, né? Se a gente prestar atenção, ela tá pedindo para ela, né? Ajuda, proteção, tá pedindo coisas para ela ao rezar. Mas é só, entendeu? Ela não faz algo pela divina vontade.
né? Mas ela só reza ali para que Jesus pedindo ajuda a Deus toda manhã. Então, uma satisfação para si mesma. Às vezes a pessoa faz a oração mais para se sentir bem, para se agradar, né? Às vezes se ela não conseguir rezar, parece que ela faltou com Deus naquele dia. Se ela não conseguiu fazer a oração que ela sempre faz todos os dias, toda manhã, ela acabou o dia para ela, né? Então ela precisa, se ela não fizer, ela não se sente satisfeita. Então muitos rezam para se agradar, para se sentir bem. Então isso, pensar em si mesmo, né? Dizendo que isto é amor por mim. Tá vendo? A pessoa confunde. Ah, porque eu tô rezando texto todo dia. E acha que isso é amor por Deus, né? Mas não vive aquilo que reza, aquilo que lê, aquilo que medita, né? Dizendo que isto é amor por mim, enquanto tudo é satisfação delas. Ela está satisfazendo a ela mesma, né? Aí vou rezar aqui, ela se sente bem, ela se sente em paz, tranquila em si, porque ela fez a oração de manhã, porque ela rezou o texto na madrugada, antes de sair. Então, se ela sair sem fazer a oração, meu Deus, ela não se sente satisfeita, não se sente bem em si, né? Então, a satisfação que ela tá dando a ela, e ela acha que tá ali amando a Deus, né? Esse é o amor verdadeiro, ele diz que não é. O amor verdadeiro é aquele que se sacrifica, aquele que vive, né? Que pratica, que obra, que faz realmente, que não fica nas palavras, né? Porque se vê com os fatos, que não põe atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem, tá vendo? Então ela não trabalha para os interesses de Deus, ela tá ali rezando para ela, mas não trabalha pelos interesses. O resto do dia ela tá cuidando dos seus interesses e das suas coisas, né? Mas não dá atenção para os interesses de Deus, não presta atenção ao que Deus quer, à vontade de Deus, né? Então, ela tá cuidando só das suas coisas, não o que pertence a Deus. Então, isso não é amor, né? É amor assim mesmo. E se chega a faltar o que lhe satisfaz, não põe mais atenção de mim. Então, se ela faz uma oração, de repente, assim, pede alguma coisa a Jesus, faz uma oração, e ela não consegue alcançar aquela graça que ela espera, então ela já não presta mais atenção, deixa de fazer aquele bem, deixa de rezar, né? Se aborrece, desanima e não continua, né? A fazer o bem, a rezar, porque não foi ouvida a oração, aquilo que ela queria. E chega até a me ofender. A filha, só o amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. É, né? Então, se você não prova seu amor vivendo, então é falso, né? É um amor falso. Enquanto dizia isto, via pessoas e como se eu quisesse prestar atenção a elas, mas Jesus distraiu-me ao dizer-me: não queiras intrometer-te nos atos alheios. Deixemo-los fazer, porque cada coisa tem o seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas, porque criá-las muito bem virá a conhecer o grão, as palhas e a semente estéril e nociva. Interessante, né? Da gente não se perder, né? Também porque às vezes a gente pode até se perder diante das coisas que a gente vê, né? A gente vê um vídeo, e aí a gente se prende, se distrai, né? E aí os vídeos a gente geralmente quando chega pra gente ver as coisas, para reparar, né? Mas ter cuidado para não se perder, né? Não se perder nos atos alheios. Então, assim, não ficar não se perturbar, porque às vezes a pessoa pode se perturbar de ver, né, o que está acontecendo e se perturbar, né? Ficar ali, deixar entrar, né, realmente aquela tristeza na alma, a preocupação do que está acontecendo ao nosso redor. Então, deixa eles fazer, chegará o tempo da justiça
para cada um. O tempo de cada um vai chegar, né? Das consequências de cada ato vai chegar. Então, o tempo do juízo está aí. Então, não se preocupar, né? Não se perturbar pelos atos alheios, não ficar se perturbando. Ó, quantas coisas que parecem grão se encontrarão naquele dia como palhas e sementes estéreis, dignas só de serem lançadas ao fogo. Então, cada coisa no seu tempo, né? Capítulo 109, 24 de agosto de 1900. Tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama Jesus. Tendo passado um dia inquieta, sem querer pulei ao 108. Passou aqui, então, capítulo 108, 20 de agosto de 1900. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, depois de muito esperar, quando meu pobre coração não podia mais, fez-se ver desde dentro de meu interior e me disse: Minha filha, não queiras afligir-te porque não me vês, porque estou dentro de ti, e daqui, por meio de ti, estou vendo o mundo. Então, sempre essa recordação, né? Jesus sempre tinha que lembrar ela, não se aflige pela minha privação, né? E a gente não perder essa informação, né? Que Jesus está dentro da gente, né? Que Ele vive em nós e que a gente tome posse dessa verdade. Não duvide, né? Porque aqui a Luísa, ela tinha essas dúvidas pela privação. Mas a gente também pode ter essas dúvidas. Será que eu vivo na desnudade? Será que Jesus está vivendo em mim? Então surgem essas dúvidas. Então a gente não duvidar, tomar posse, né? Dessa verdade, que Ele está dentro de nós e vê, né? Está vendo o mundo por meio de nós, vendo todas as coisas por meio de nós, né? Depois continuou a fazer-se ver de vez em quando, sem me dizer mais nada. Agora sim, capítulo 109. Tendo passado um dia inquieta, sentia-me toda cheia de tentações e pecados. Ó meu Deus, que pena de te ofender. Fazia quanto mais podia por estar em Deus, por me resignar a seu santo querer, para oferecer por amor seu esse mesmo estado inquieto, para não impor atenção ao inimigo, mostrando-me com suma indiferença, a fim de que não o incitasse eu mesma a me tentar maioritariamente. Mas, contudo, isto não podia fazer menos que ouvir o murmúrio que o inimigo suscitava ao meu redor. Então, assim, ela já sabia, né, como se comportar, né, diante dessas tentações e ser indiferente, né? Jesus ensinou ela a ser indiferente ali ao inimigo, né, ao murmúrio do inimigo, às tentações do inimigo, né, para ela não cair. Então, ela aprendeu, né, aqui direitinho a como, vamos dizer assim, se defender, né, ser indiferente. Então, encontrando-me em meu habitual estado, não me atrevi a desejar ao meu amado Jesus. Tão feia e miserável me via, mas ele sempre benigno com esta pecadora, sem que eu o pedisse veio, e como se compadecia de mim, disse-me: Minha filha, coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para do que purificar de qualquer mancha mínima que o mesmo fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente ama. Então não se afligir, né, diante desses murmúrios, né? Porque eu acho que está falando que é referente a essas tentações aqui, né? Então ela não ficar afligida diante dessas coisas, porque essas águas frias, né? Então essas tempestades, essas coisas que vêm, né? Durante o nosso dia a dia, são águas que purificam todas essas coisas que Deus permite para nos purificar, né? De qualquer mancha mínima, né? Que ele está falando aqui, ó.
de qualquer mancha mínima. Então a gente não se preocupar, não se perturbar, mas ficar indiferente, em paz, porque tudo se converte para o bem. Então a gente não afligir até diante dos pensamentos que vêm, como ela estava falando aquilo que ela estava pensando. Então não se afligir se veio um pensamento, porque tudo se converte para um bem, né? E a gente oferecer os pensamentos que vêm, né, em reparação a Deus, e não se afligir que você pecou por aquele pensamento, né? E a gente sempre tem que lembrar que a gente participa, né? E os pensamentos das criaturas passam pelo nosso pensamento, né? Então a gente reparar, né? E a gente não se afligir, não temer diante de até um pensamento que vem. Então é muito importante que, né? Que é tudo para purificar, né? Tanto para purificar a nossa alma, mas também com as almas, né? E tudo se converte para um bem, né? Tem os orvalhos benéficos, os bens daquele fruto daquele ato, né? Dito isto, desapareceu, deixando-me reanimada assim, mais fraca, como se tivesse sofrido uma febre. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulo 107 a 108. 107 e 108. 107, 19 de agosto de 1900. O amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me e, pondo como um exemplo, me disse: Minha filha, se um jovem tomasse a esposa e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se, nem um momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa, para fazer feliz a este jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta, porque este amor de amar não seria mais do que um amor estéril, infecundo, que causaria dano a este pobre jovem em vez de bem. E, pouco a pouco, este estranho amor produziria incômodo em vez de gosto, porque toda a satisfação deste amor é da jovem. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar, e depois se chega ao aborrecimento e a não levar em conta e talvez a desprezar o que tanto se amava. Assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, à sua satisfação, aos fervores e a tudo o que lhe agrada, dizendo que isto é amor por mim, enquanto tudo é satisfação delas, porque se vê com os fatos que não põe atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem, e se chega a faltar o que lhe satisfaz, não põe mais atenção de mim, e chegam até a me ofender. Ah, filha, só o amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. Enquanto dizia isto, via pessoas e como se eu quisesse prestar atenção a elas. Mas Jesus distraiu-me ao dizer-me: Não queiras intrometer-te nos atos alheios. Deixemo-los fazer, porque cada coisa tem o seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas, porque criá-las muito bem virá a conhecer o grão, as palhas e a semente estéril e nociva. Oh,
Quantas coisas que parecem grão se encontrarão naquele dia como palhas e sementes estéreis, dignas só de serem lançadas ao fogo. Então aqui está bem colocado aquele falando a respeito dos atos, também ele dando esse exemplo aqui até mesmo da parábola do joio e do trigo, que enquanto estão crescendo, até mesmo por isso não são separadas, porque se confunde muito quem é quem, mas depois de maduro, no momento da colheita, se discerne o trigo do joio. O trigo contendo a semente, que se torna alimento, e o joio, que é mais palha, e é onde a semente dele, onde o grão que está nele ali, é um grão tóxico, um grão que é estéril, que não serve para nada a não ser para ser jogado fora e para ser queimado, como ele fala que vai fazer na colheita dos finais dos tempos. E, e olha que importante, ele falando que, dando esse exemplo da esposa que fica ali, imagina aquela pessoa que fica ali só olhando, amando, mas não se move para poder tomar uma atitude para provar esse amor, que é fazer as coisas, é se colocar em ação. Então imagina, a pessoa ali diz eu te amo e fica ali só olhando para a pessoa e não vai fazer tipo lavar roupa, cozinhar, limpar a casa, quando é essa de repente a atividade da pessoa. Ou outras coisas, tantas coisas estão envolvidas no ato de um relacionamento entre um casal, entre os esposos, tantas coisas se tem para ser feito. Mas imagina a pessoa só parar para amar e contemplar e ficar ali, ai que lindo você é, ai que maravilhoso você é, e não se coloca em ação para poder realmente colocar esse amor em atividade. E assim ele vai falando que a alma também, que muitas vezes vai colocando ali, se dizendo, eu amo Deus, estou conhecendo esses escritos, ai que coisa maravilhosa tudo isso. Mas se não se coloca em atividade, em operação, isso fica estéril. Então dizer que ama a Deus e não colocar não colocar-se em atividade para que esse amor realmente produza. Ele fala que ele se torna um amor estéril. E assim ele fala assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas. Então eu amo a Deus, mas eu estou prestando atenção só nesse amor em relação a mim. Só as satisfações, só os fervores que eu tenho. Tudo é muito sensitivo, tudo é muito sentimental. É só aquilo que me agrada. E aí vai dizendo, né? Isso é amor, mas enquanto tudo é só satisfação da criatura, porque se vê ali com os fatos que não está colocando atenção aos interesses e às coisas que pertencem a Deus. E chega até a faltar e não satisfaz aquilo que Deus espera da alma, porque Ele coloca na alma tudo que a alma necessita, mas ela só olha para si própria. Ela não dá atenção para o amado em fazer aquilo que o amado precisa. E ele fala que isso chega até a ofender. E olha só que importante para nós. Só o amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. Então, só o amor obrante, ou seja, aquele amor que age, aquele amor que faz, aquele amor que se coloca em operação, é o amor operativo. Na Divina Vontade a gente fala um amor obrante e falante, a criatura, a alma que está vivendo de fato, de verdade na Divina Vontade, é aquela alma que trabalha para que a Divina Vontade seja conhecida. Porque esse é o desejo de Deus, que ela seja conhecida. Então, se eu amo a Divina Vontade, se eu amo o Senhor, eu vou trabalhar para que
esse amor seja realmente alimentado, esse amor seja cultivado, esse amor se torne obra, como são. E isso tudo envolve a realidade da fé, né? Então, como São Tiago diz, uma fé sem obras é uma fé morta. Então, eu dizer que eu amo, mas eu não faço para provar esse amor, eu não ajo para que esse amor realmente se torne operativo, então não é verdade. Eu viro uma fumaça e essa fumaça acaba se esvaindo. Então, esse amor é importante a gente compreender que amar a Deus, a gente precisa agir para mostrar esse amor. Amar a divina vontade, tomando posse desses conhecimentos, é agir também, é se colocar em atividade para que esses conhecimentos cheguem às outras almas. Então, é isso que o Senhor deseja, mais do que Ele quer-nos para Ele, mas para que nós sejamos esses canais de atividade, e não simplesmente, que lindo, olha que maravilhoso esse texto, e ficar ali e olhando para o texto, olhando para as nossas satisfações pessoais, para o nosso contentamento em ver que é uma maravilha que o Senhor está falando. Nossa, que lindo que o Senhor está falando, que o Senhor está revelando. Mas fica nisso, a gente fica no contentamento de si próprio e não coloca isso para realmente para se tornar um ato de vida, um ato, uma ação de vida posta à disposição para tornar-se alimento. Então, esse grão, que é um grão estéril, é um grão que não se torna alimento. Então, dizer que amar a Deus, mas sem agir para que esse amor possa ser expandido, esse amor possa ser transbordado, não é amor. Porque o amor é atividade, o amor é ação, o amor transborda, o amor é doação. Então, quando amamos a Deus, tomando conhecimento das suas verdades, das revelações que Ele nos traz, a gente tem que colocar a nossa vida em ação, à disposição de Deus, para que a nossa vida seja esse canal de ação, de atividade, de obras, obrante, falante, proclamante, arautos mesmos de tudo aquilo que Ele vem comunicando. Então, Senhor, dá-nos essa graça de não ficarmos inativos diante das verdades ou olhando para nós, que é pior ainda, mas que a gente esteja realmente à disposição, que na verdade quem faz é Deus, não somos nós, mas a gente tem que ter essa disposição interior, dispostos, disponíveis. Na hora que Ele fala, vai, nós vamos. Na hora que Ele fala, faz, nós fazemos. Na hora que Ele diz, fala, nós falamos. Na hora que coloca a mão na massa, a gente coloca. Então, está à disposição para tudo aquilo que Ele for dispondo. É importante, muito importante entender isso e agir, não só ficar achando maravilhoso e pronto, acabou. O outro trecho, de 20 de agosto de 1900. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha. Então, depois de muito esperar, quando meu pobre coração não podia mais, fez-se ver dentro de meu interior e me disse: Minha filha, não queiras afligir-te porque não me vês, porque estou dentro de ti, e daqui, por meio de ti, estou vendo o mundo. Depois continuou a dizer, a fazer-se ver enquanto. Depois continuou a fazer-se ver de vez em quando, sem me dizer mais nada. Então aqui ele só está dizendo para ela não ficar aflita, porque ele está dentro dela e é de dentro dela que ele vê o mundo. Então é dentro da criatura que Deus vê o mundo, é dentro da criatura que Deus toca o mundo, através das mãos da criatura, é dentro da criatura que Deus caminha, e que Deus faz, que Deus obra. Essa vida divina é dentro de nós. É importante saber disso. O outro trecho é de 24 de agosto de 1900. Tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama a Jesus. Tendo passado um dia inquieta, sentia-me toda cheia de tentações e pecados. Oh, meu Deus, que pena te ofender.
Fazia quanto mais podia por estar em Deus, por me resignar a seu santo querer, para oferecer por amor seu esse mesmo estado inquieto, para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com suma indiferença, a fim de que não incitasse eu mesma a me tentar maioritariamente. Mas, como tudo isso não podia fazer menos que ouvir o murmúrio que o inimigo suscitava ao meu redor. Então, encontrando-me em meu habitual estado, não me atrevia a desejar ao meu amado Jesus. Tão feio e miserável me via. Mas ele sempre benigno com esta pecadora, sem que eu o pedisse, veio, e como se compadecia de mim, disse-me: Minha filha, coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para purificar de qualquer mancha mínima que o mesmo fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Dito isto, desapareceu, deixando-me reanimada assim, mas fraca, como se tivesse sofrido uma febre. Então, aqui a Luísa está passando por um momento de tentação, mas tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama Jesus. Tudo, tudo. Aquilo que aparentemente é ruim, é mal, se existe amor na criatura, tudo se converte em bem. Então ela estava nessa realidade de tentação e se via ali, sentia. Ela sentia inquieta e sentia-se toda cheia de pecados e tentações. Oh, meu Deus, que pena te ofender. Então, só que ela não tinha intenção de ofender a Deus. Isso que é importante, a intenção. Ela fazia o quanto mais podia para estar em Deus e também para se resignar no seu santo querer, na vontade de Deus, se resignar à vontade de Deus, para oferecer por amor esse estado que ela estava inquieta. Então ela oferecia. E fazendo isso, ela não põe atenção ao inimigo que estava ali se mostrando. E ela ficava indiferente a essa tentação, a essa realidade de sentir-se pecadora, a fim de que não incitasse eu mesma a me tentar maioritariamente. Então, se ela começasse a colocar atenção nela, ela iria estar incitando essa realidade ali de sentir-se má, de sentir-se contaminada, de sentir-se pecadora, de sentir-se, de estar ali sendo tentada. Se ela apoiasse atenção nela, ela colocaria tudo a perder. Ela estaria incitando a si mesma. Aí, mas com tudo isso não podia fazer menos que ouvir o murmúrio do inimigo. Então, mas de qualquer maneira ele estava ali presente, murmurando, mesmo que ela não desse atenção, mas ele estava por ali. E aí Jesus vem. Ela nem chega a pedir para ele, porque ela se sentia tão feia e miserável que ela nem chega a pedir que ele venha socorrê-la. Mas ele, tão bondoso, misericordioso, vem. E aí o que ele diz para ela? Coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para purificar de qualquer mancha mínima do que mesmo o fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Então, quem verdadeiramente ama a Deus, tudo se converte em bem. As tentações vão se converter em bem. Ali muitas misérias, até mesmo pecados que Deus permite por causa da liberdade do ser humano, ele tem o poder de tirar o bem. Só que a criatura precisa amar a Deus. Precisa amar a Deus. Ah, mas se ama a Deus como peca. A criatura é miserável, o ser humano é miserável. Ele precisa da força de Deus, da vida de Deus dentro de si. Então, para a criatura não pecar, ela precisa do dom da divina vontade. É o único dom que vai tornar a criatura impermeável ao pecado, imune ao pecado, mas mesmo assim ela não está imune à pequenez, à miséria de estar na natureza humana. O dom da divina vontade não nos tira a natureza humana, não nos tira
a pequenez, ela mantém-nos na pequenez. Enquanto estivermos sobre a terra, nós continuaremos na pequenez humana, na debilidade de ser criatura, mesmo embora tendo um dom de uma vida divina dentro de si, ou seja, na alma. Embora a alma esteja ali totalmente tomada pela vida de Deus, a criatura continua na natureza humana. Ela não é retirada desse estado. Então, continua tendo debilidades e continua ainda com a liberdade. A liberdade ainda está nas mãos da criatura. Então, o que que faz com que a criatura se torne algo ali que é desagradável a Deus, ou seja, que ofenda a Deus, é a escolha, é a vontade. Se essa vontade está totalmente fundida com a de Deus, só ali a disposição é fundida com a de Deus, ela não vai pecar. Mas porque tudo vem de Deus. O amor vem de Deus, a perseverança vem de Deus, tudo vem de Deus. A confiança, a fé, tudo vem de Deus. Só que a criatura precisa ter essa realidade de não se ver. Como a Luísa está vendo essa circunstância da tentação, ali ela faz um esforço. O que ela pode fazer, ela faz para não se olhar, para não se ver, para não se considerar, mas somente desejar Deus, desejar amar Deus. E ele vai dizer: para quem me ama, é o que importa. Tudo se converte em bem. Então, o desejo então, quando ele fala assim que a água fria tem mais poder de purificar do que o fogo. Num outro trecho, ele fala que o gelo queima mais do que o próprio fogo. Então, essas friezas, esses momentos, essas realidades, muitas vezes que parece que Deus não está perto, parece que a gente foi abandonado, exatamente nesse momento que Ele está mais presente. Só que Ele permite passar por esses períodos de frieza, de gelo muitas vezes, para poder nos purificar. Enquanto nós estamos no processo de purificação, muitas e muitas vezes a gente vai tocar na frieza, vai tocar ali, parece que a gente tá abandonado mesmo, parece que é só o inimigo que está perto, mas não é. Deus está mais perto do que nunca, só que nos purificando, nesse ato de purificar, nesse ato de nos limpar cada vez mais. Então, esse gelo, essa água fria ali, que é esse aparente abandono, é onde a alma mais tem oportunidade de provar que ama a Deus. Porque quem ama a Deus, tudo se converte em bem. Então, se existe ali o amor, e é o amor do próprio Deus, não é um amor nosso, porque nós não amamos, não temos essa capacidade. Fomos criados para isso, mas por nós mesmos a gente não tem capacidade de nada. Mas se nós estamos à disposição de Deus, estamos para Ele, nele, Ele em nós faz tudo. Então tudo se converte em bem, até as tentações, até mesmo as misérias, os pecados, tudo isso se converte em bem quando a alma ama a Deus. Então o nosso desejo tem que ser, porque nós fomos feitos para conhecer, amar e dar glória a Deus, servir Deus, ser para Deus. Então, nós temos que estar sempre nesse posto de desejar conhecer, amar Deus, para ser para Ele aquilo que Ele nos chamou a ser. E tudo vai se convertendo em bem. Então, Senhor, dá-nos essa graça de te amar, de te conhecer cada vez mais, te amar, mas que esse amor seja em nós um amor obrante, um amor um amor operativo, um amor ativo, um amor que está em ação o tempo todo. Pela tua graça, porque por tua graça é que tudo em nós acontece. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me e, pondo como um exemplo, me disse: minha filha, se um jovem tomasse esposa
e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se nem um momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer feliz a esse jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta, porque este modo de amar não seria mais que um amor estéril, infecundo, que causaria dano a esse pobre jovem em vez de bem. E pouco a pouco, esse estranho amor produziria incômodo em vez de gosto, porque toda a satisfação desse amor é da jovem. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor brante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar, e depois se chega ao aborrecimento, a não levar em conta e talvez desprezar o que tanto se amava. Assim é a conduta das almas, que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, à sua satisfação, aos fervores e a tudo que lhes agrada, dizendo que isto é amor por mim, enquanto toda é satisfação delas, porque se vê com os fatos que não põe atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem. E se chega a faltar o que lhe satisfaz, não põe mais atenção de mim e chegou até me ofender. Ah, filha, só o amor brante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. Enquanto eu dizia isso, via pessoas e como se eu quisesse prestar atenção a elas, mas Jesus distraiu-me ao dizer-me: não queiras intrometer-te nos atos alheios, deixemo-nos fazer, porque cada coisa tem o seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas, porque criá-las muito bem virá conhecer o grão, as palhas e a semente estéril e nociva. Há quantas coisas que parecem grãos se encontrarão naquele dia como palhas e sementes estéreis dignas só de serem lançadas ao fogo. Então é muito sério o que Jesus está falando aqui, né? Vocês estão ouvindo aí no fundo muito a neném gritando, né? Mas eu acredito que é porque ela tá muito acostumada a querer sempre a minha presença. Então, quando eu não tô perto, porque assim, eu tô evitando ficar mexendo com o celular perto dela. Sabe? Eu tava pensando nisso ontem, né? Que eu não deixo ela nem nada de tela, mas mesmo assim, às vezes eu tô com o celular perto dela. E ela fica curiosa, né? Então eu vou evitar também. E assim, eu tô gravando num outro lugar próximo, mas não com ela, né? Aí ela fica gritando porque ela tá muito na fase de querer minha presença em tudo, né? Então não fica muito tempo sozinha, fica gritando, fica nervosa, querendo que eu esteja ali reclamando. Mas eu tô acostumando ela, né? Porque não tá certo também a mãe ter que ficar o tempo todo perto, né? É que ser tipo assim, a criança que manda, né? A mãe não tem o que fazer mais, né? Tem que ficar só por conta da criança. E não, eu tenho meus trabalhos, né? Tá até parecendo que esse trecho aqui, né? Eu não posso ficar lá só, né? Com ela, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho as coisas para fazer, senão nada acontece também, né? E ela fica querendo minha presença. Eu tô acostumando ela. Então, às vezes, eu tenho que suportar um pouco os gritos dela, o choro dela, para ela tá com um brinquedo. Eu pus umas atividades que eu vi no Instagram, interessante, coisa tão boba, que entretém. Só que tem que ficar mudando, né? Porque menino, você sabe, né? Chega uma hora que eles enjoam, né? Da brincadeira. Quer pegar umas vaselinhas, pôr uns pro pregador, e eles mesmo ficam tirando, colocando, sabe? Umas coisas assim para ajudar na coordenação, no movimento de pinça. Aí eu vou vendo umas atividades que eu tô aqui inventando aqui para entreter ela, né? Aí outro dia eu pus um monte de durex assim, pregado no tapetinho para ela puxar, ela gostou, ficou um tempão nisso. Então tem que fazer essas coisas, né? Porque se pôr tela já era mesmo, estraga tudo. Aí não, isso aí nunca a criança vai fazer coisas assim se ela ver a tela desde o início, né? Aí eu tô tentando também não ficar com o celular perto dela. Só que quando eu tô em outro lugar, ela fica ouvindo minha voz, ela fica nervosa, ela quer falar também, ela não escuta a minha voz, né? Só que eu tenho que ensinar ela, né? Que ela tem que aprender, porque senão, nossa senhora, eu vou ensinar ela que é gritar que a mãe já vem, né? Tudo tem que ser do jeito dela, e não é, ela tem que já ver que tem uma ordem dentro da casa, né? Que a mãe sai para fazer os deveres e que vai ficar tudo bem, que é o momento dela brincar ali com um brinquedo, ela aprender a ter esse momento sozinha, né? E se frustrar também um pouco, né? Faz parte da vida, né? Aí, paciência, grita muito na minha cabeça. Tem hora que me desconcentra um pouco do trecho, mas aí eu tenho que. É meu sacrifício também, sabe? Porque eu sei que o que eu tô fazendo é um bem para ela, né? Eu sei que Deus quer isso, né? Então, é complicado. Aqui todos pensam errado de mim para agir assim.
Mas eu estou em paz, né? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus, não das pessoas. As pessoas acham que não, que é errado, que o certo é ficar sempre com a criança, evitar que ela se frustre, evitar que ela grite, que isso é uma falta de amor, né? Enfim, mas eu não tô nem aí pra opinião humana, né? Então aqui, ó, minha filha, se um jovem, né, tomasse esposa, então esse tipo de amor não agrada a Jesus. Ele é esse jovem que está dando exemplo, né? E nós somos esposas dele, almas esposas de Jesus, tanto homem quanto mulher, porque é alma esposa de Jesus, né? E que diz que quer viver com ele, né? Que só quer ele. Só que às vezes a pessoa quer ela em Jesus, que é o jeito dela de amar Jesus, né? Ela quer, é o jeito que ela gosta de estar com Jesus. A Luísa tinha esse problema também, né? Que queria ver Jesus, que queria ter que ver. Não basta se mover dentro do interior dela, tem que ver ele, né? Tem que ser sensível. E ficava brigando, só me deixou privada, aí não sei o quê, como se o contentamento de Jesus fosse contentar ela. E ao contrário, tem que ser contentar ele, né? Então não estava satisfazendo ele esse tipo de comportamento. Então muitas almas agem assim também com Deus, né? Elas falam que estão servindo a Deus, mas na verdade elas estão servindo a si próprias, porque elas buscam os cargos, né, os postos que elas gostam de estar. Elas vão até Jesus procurando sensível, né, sentir a presença de Jesus. Ah, vamos para o grupo de oração, porque é uma coisa que mexe muito, né, com o nosso endorfina, né, libera endorfina no corpo, né, porque é muita música, muita bateria, muita agitação, muita, assim, excitação, né, da pessoa, assim, nesse sentido, né, da oração. Então, a pessoa vive só em custa disso e acha que Jesus está plenamente feliz com ela, né, que é isso que, assim que Deus quer ser amado e adorado, tem que ser no fervor, no calor, na emoção, no balançado ali, tudo, mas depois que aquilo acaba, né, então essa conduta não, é um amor estéril, isso não vai produzir frutos nenhum. Entendeu? Porque não quer dizer que a pessoa vai mudar depois disso também. Não quer dizer que com isso a pessoa depois vai produzir muitos frutos, ter uma vida com o Espírito Santo e agradar muito Jesus. Isso não quer dizer nada. Aquele momento do fervor é muito fácil, né? Não, do fervor, eu largo tudo para ti, o Senhor é o centro da minha vida, e cantar as músicas do Frei Gilson, e chorar e tudo. Mas e depois, na vida mesmo simples, às vezes a pessoa não aceita as coisas que acontecem. Aí às vezes ela não pode ir para a igreja, porque tem um filho doente, um problema em casa, ela fica com muita raiva de fazer as tarefas de casa, porque queria estar na igreja, sentir aquela euforia, aquela alegria. Aí ela fica, eu tô vazia, porque eu não posso ir nesse grupo de oração, eu tô vazia. Então, ou seja, ela não está preocupando com o que agrada a Deus, de saber se, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque se ela se preocupasse com o que agrada a Deus, Deus iria dizer para ela, me agrada que você esteja aí fazendo o que eu deixei você fazer. Eu coloquei essa situação e quero você aí, cuidando desse filho doente. Mas não, né? A alegria dela, ela tem que sentir alguma coisa. Então, é aquela relação que Deus tem que dar alguma coisa para ela, né? Do sensível, né? Tem que tocar ela de alguma forma, senão ela sai frustrada, né? Na oração, ela tem que sentir algo, né? Então, ou seja, o contentamento é todo dela. Então, esse amor é infecundo, né? Porque quando vê essa tempestade, ela não aceita, ela vê que é o demônio, ela vê que é um problema. Então, assim, ela não está preocupada. Então, a intenção dela não é pura. E quando é Aí Jesus fala que antes não, né? Quando a esposa quer contentar o esposo, qual que é a atitude dela, né? Qual que é a atitude dela? É totalmente o contrário, né? Ela não vive por sentimentos, né? Ela fica na obediência daquilo que Deus pede dela, independente de sentimentos. Então, você pode estar sentindo mal-estar, você pode estar sentindo frieza, você pode estar sentindo uma vontade, um monte de coisa, mas por amor a Deus você se prostra a fazer a vontade dele, né? Então, assim, aí isso mostra que o seu contentamento, você não está buscando a si mesmo, buscando a Deus, mas você está buscando a vontade dele. Você não está olhando a si mesmo, contra, você está passando por cima de si mesma, né? E não preocupando em fazer aquilo que te causa mais gosto, mas preocupada com a satisfazer a Jesus. Então, Jesus se sente feliz, porque quando ele vem, o que acontece? Tem aquela coisa assim como que eu posso dizer? Da espera, porque quando a pessoa, ele fala assim que quando a pessoa está sempre ali, a esposa está sempre em cima, não tem muita novidade, não tem muito estreitar mais com Jesus. Então ele prefere o contrário, né? Quando ele permite você sentir a frieza e mesmo assim você ir lá e se unir mais a ele, isso alimenta muito mais o amor, muito mais o amor.
nessas horas é que realmente é colocado um algo a mais, né? Um sacrifício a mais que tem valor realmente, que mostra que o seu contentamento não é você, porque se você pensasse em você, você ia desanimar por causa disso e não ia fazer, mas aí você faz a si mesmo, aí você mostra que o seu amor é obrante, que o seu amor realmente não é buscando a si mesma, um gosto próprio, mas é buscando a Jesus, né? Realmente você se importa com ele mesmo, com o que ele deseja, né? Então ele fala que é muito triste essas almas que prestam atenção em si mesma, aos pequenos fervores dela, né? Porque na hora que tiver um problema, uma contrariedade, essa pessoa desanima, essa pessoa não está mais lá disponível. Então, só o amor obrante é verdadeiro, que é aquele que, independente de sentimento, né? Independente de sentir algo, de ver algo, que independente disso, faça sol, chova canivete, você está ali para fazer a divina vontade. Você está ali disponível para estar ali aberta para aquele dia fazer os atos que Deus deseja de você. Então, esse é o amor que agrada ele, né? Porque ele sente assim que não é pelo que ele pode te oferecer, mas é por ele mesmo, sabe? Né? Então, é muito importante isso aqui que Jesus está falando, né? Então, aí você acha assim que é no fervor, na euforia, que mais está se agradando a Deus, aí você fala assim, nossa, quando eu estou no estado de ânimo, eu me sinto culpa, né? E a pessoa pode pensar assim, né? Parece que eu não amo a divina vontade, que eu tô com uma vontade de meditar, parece que eu não amo Jesus, né? Mas é nesses momentos que você mais vai amar, porque não vai ser com o seu amor, vai ser com o amor dele mesmo, né? Talvez na outra forma vai ser com você, porque você vai olhar para si mesmo e vai falar, tô com muita vontade de fazer, eu adoro estar aqui. É alguma coisa sua, você vai se ver fazendo aquilo, né? E quando você vê com o seu nada, que você vai se sentir um zero à esquerda, talvez é o momento que mais ele pode colocar dele, né? Porque não tem nada seu. Então Jesus não presta atenção a esse tipo de coisa, sentimentozinhos, essas coisas. Ele quer ver o que se a alma realmente obedece, né? Se a alma ama ele mesmo, ou se são só palavras. Jesus não liga para a palavra, ele quer os fatos, ele presta atenção aos fatos. E os fatos é a atitude concreta que a pessoa vai ter. Não adianta nada eu ler o livro do céu e falar assim, temos que amar Jesus, não pensar em si mesmo, e tal, e blá, 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 blá. Mas aí ele vai ver, então tá bom, vamos ver, então, vamos ver, né? Então é os fatos. Não importa se naquele dia você tá bem, se não tá, ele vai prestar atenção, você fez, você pôs a intenção, você se prostrou a fazer, isso que importa para mim. Não importa o seu estado de ânimo, não importa se você tá com dor, não tá com dor, você se propôs, né? Você esteve ali, dispôs a fazer o ato, isso que importa para Deus, né? E é mais bonito, ainda mais agradável ainda assim, porque aí não tem nada da pessoa mesma, ela tá totalmente vazia, né? Que aí ela faz, e isso aumenta a reparação, né? O fato dela ter contrariedade só deixa mais bonito ainda a obra. É um amor heróico que ele fala, né? É um amor verdadeiro. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, depois de muito esperar, quando meu pobre coração não podia mais, fez-se ver desde dentro do meu interior e me disse: Minha filha, não queiras afligir-te, porque não me vês, porque estou dentro de ti, e daqui por meio de ti estou vendo o mundo. Depois continuou a fazer-se ver de vez em quando, sem me dizer mais nada. Então, tem a ver com o trecho de cima, né? É assim que ele quer ser amado, né? Que ela entenda que ele está nela, vendo através dela, né? Então não tem por que ficar se afligindo e ter a necessidade de ver Jesus, né? Então, assim, é como se fosse assim, o contentamento dela que ela tá querendo, né? E não o dele, porque tá totalmente satisfeito dentro dela, podendo ver através dela. Então, quando Jesus é tudo o que ele quer viver dentro de nós somos feitos com esse propósito. Então, que coisa incrível. Ele tá vendo o mundo através dos nossos olhos, não é só na Luísa. Ele está dentro de nós, né? Vendo. Tem maior união que essa do que se você fosse ver fora e pedisse Jesus para aparecer para você. Você acha que isso que é grande? Aparece aqui para mim agora, Jesus, eu quero te ver. Isso é maravilhoso. Não, maravilhoso é Jesus estar dentro de você, vendo através de você. E ainda por cima de um jeito natural, assim, que você parece que é só você que está sozinha vendo, né? Pensando, agindo, mas não é. É Deus que está através de você, fazendo tudo e vendo o mundo através dos seus olhos. Meu Deus, isso é muito grande, né?
E toda a nossa pessoa, os nossos sentidos foram feitos para isso mesmo, né? Quando Deus fez a gente para ser habitação dele, é tudo que ele quer experimentar com a gente. Ele nos deu olhos porque ele quer ver através deles, ouvidos para ouvir, boca para falar, coração para sentir, né? Então tudo, né? Ele dentro de nós. Então assim, isso não tem, essa é a satisfação dele. Se ela ficar aflita, brigando com ele, você não me ama, você não tá comigo, cadê você? Sabe, é uma judiação. É uma judiação muito grande, né? A mesma coisa é a gente também duvidar que Deus está na gente porque a gente faz coisas simples, né? Não, Deus quer fazer essas coisas através de nós. Ele está na nossa vida, né? Agindo através das nossas mãos, sentindo. Quando a gente está vendo um vídeo triste, ele que está vendo o mundo com a gente, né? Aquele vídeo, aquela notícia triste, né? Ele está dentro de nós, vendo tudo isso, né? E é assim que ele quer estar, né? E essa questão do amor obrante, né? Desse primeiro trecho aí, né? Eu tava pensando, né? Por isso que Jesus, ele não aparece pra gente, né? Porque até era necessário ele aparecer pra Luísa, tem todo um para quê. Mas atrapalhou muito nesse sentido, né? Porque ela ficava com essa esposa que só queria estar com o amado, né? Se abraçando. Então imagina assim, né? Jesus é seu esposo e você só quer ficar nos abraços e nos beijos lá com ele, né? E aí ele às vezes está amargurado, quer desabafar coisas muito importantes do que está fazendo, contar do trabalho dele. E tem tanta coisa para falar, mas você fica, não, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vamos nos abraçar. Não, 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 só quero ficar aqui te beijando, te abraçando, te olhando. Então, tipo assim, você tá buscando só você mesmo. Você não tá preocupada com ele mesmo. Não tá preocupado com o que tem para dizer, com o trabalho dele, com os problemas dele, né? Querendo entender como pode ajudar ele da melhor forma possível, que às vezes ajudar ele é deixando ele ir, né? Trabalhar. Não é ficando lá atrás dele, não é ficando, não, vem cá, me abraça, você não pode ir, eu não posso ficar sem você, né? Mas é respeitando que ele tem um trabalho para fazer, que ele está ocupado, que tem muita coisa para fazer, e você concordando com ele, né? E não ficar desconfiada dele, ai, Jesus não me ama, né? Não vem mais, né? Que pro esposo isso seria uma tragédia, né? Tipo, é como se não considerasse os sentimentos dele nada, só a pessoa dele como se ele fosse um objeto do seu amor, assim, um objeto, né? Que você quer porque quer ter aquela atenção constante da pessoa, né? Então não pode ser assim, né? Então seria uma tragédia, porque aí como que Jesus ia desabafar as amarguras dele? Por isso que não aparece pra gente, né? Como que a gente ia estar atento, dando atenção para os interesses dele? A gente ia ficar querendo também ficar só nos abraços e beijos com Jesus, né? A gente ia querer só isso. A gente não ia nem prestar atenção no que ele tá falando, ia ficar só olhando para ele, como o Senhor é bonito, olha esses olhos, que lindo, olha essa boca, olha esse rosto, olha esse cabelo, ai como o Senhor é lindo. E ele fica tipo, né? Cansativo. Chega uma hora que aborrece, chega uma hora que fica tedioso isso, né? Perde a graça, né? Então, não tem sentido, né? Então, é a mesma coisa. Então é bom, né? É um bom, porque se a gente vê ele, ficasse. Não quer dizer que a gente ama ele por isso. A gente ama ele se a gente compreende o trabalho dele, se a gente respeita ele, se a gente valoriza o que tem para dizer, presta atenção nos desabafos dele, né? Está preocupada com as mesmas preocupações dele. Então, é isso que realmente é o amor verdadeiro, né? Então, não a satisfação própria, né? Então, é muito sério isso, né? Que Jesus está falando. Então, é por isso também que ele não. Ele fala que a privação é a melhor coisa que tem, porque a privação realmente você vê se a alma confia realmente nele, né? Então, ele permite isso porque para ele é muito mais louvável, é muito mais verdadeiro, não tem falsidade aí, né? Porque quando você tem uma indisposição, uma dificuldade, mesmo assim está ali, então mostra que realmente é por ele mesmo. Vamos ver o próximo aqui. Tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama Jesus. Tendo passado o dia inquieta, sentia-me toda cheia de tentações e pecados. Aí a pessoa fica. Tudo bem, né? Aqui Jesus não tá chateado, não. Tá bom. É Deus que permitiu isso, tá? Oh, meu Deus, que pena te ofender.
Fazia quanto mais podia por estar em Deus. Então tá certo. O problema seria se eu falasse assim, ó. Senti-me toda cheia de tentações e pecados e por isso não tive coragem mais de falar com Jesus, de chamar por Ele, né? De comecei a duvidar que realmente era Jesus que falava comigo. Aí era o problema, né? Então, oh meu Deus, que pena te ofender, mas olha só, fazia quanto mais podia por estar em Deus. É isso aí. Por me resignar ao seu santo querer. E é isso aí. Para oferecer por amor esse mesmo estado. Até ela aproveitou a ocasião, não para também assim, sai para lá, eu não renuncio, tudo isso é horrível, eu não quero, tudo que isso passa. Ela, ela aproveitou, é a vida de Jesus, porque Jesus fazia isso, usava das contrariedades para fazer uma oração, para ofertar, para reparar. E essa é a nossa vida, tem que ser assim. Oferecer por amor esse mesmo estado inquieto para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com sua indiferença, a fim de que não incitasse eu mesma a me tentar maioritariamente, né? Porque ela poderia piorar a situação. Já está desse jeito, e se ela ficasse abalada, perturbada, aí comeu a, a mordida da serpente, né? Fez efeito, né? Mas aí ela não fez isso, né? Então isso é muito importante. Mas com tudo isso, não podia fazer menos que ouvir o murmúrio que o inimigo suscitava ao meu redor. Então, encontrando-me em meu habitual estado, então Deus permitiu eu passar por isso, né? Não me atrevi a desejar o meu amado Jesus, tão feio e miserável me via. Mas ele, sempre benigno com esta pecadora, sem que eu o pedisse, veio e, como se compadecia de mim, disse: minha filha, coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para purificar qualquer mancha mínima que o mesmo fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Então, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Então, a gente não tem demônio na nossa vida, nem vontades humanas das outras pessoas nos atormentando. Tá pensando nisso, porque ele está dizendo que tudo se converte em bem para quem nos ama. Ou você fica vendo a vontade humana das pessoas também e fica, ai meu Deus, o humano me perseguindo, é o demônio, é o humano. Quando não é o homem, é o demônio. Ai, a minha vida é muita contrariedade, é muito problema. Ai, eu tô muito deprimida porque eu não tô aguentando mais isso. Ou você usa isso para o bem, para amar mais ainda a Deus. Porque tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Então, isso é real. Então, a gente não tem mal na nossa vida. Porque até as coisas ruins que acontecem, na verdade, são permissões de Deus para que mais ainda a gente se una a Ele, para purificar cada vez mais a nossa alma. Então, é por isso que nós não vemos o mal. Porque das coisas ruins se tira coisas boas também. Porque você vê que se Deus permitiu aquela realidade ali, Ele está trabalhando, está te purificando. Você pode usar aquilo para reparar, para rezar, para oferecer aquele sofrimento para Deus, aquela humilhação para Deus. Então, espiritualizar todas as coisas. Isso é muito importante na divina vontade. Você sempre vê luz em tudo. E aí não tem demônio, não tem tempo para demônio, não tem tempo nem para procurar pecado dentro de você. Porque você está concentrada em amar a Deus. Uau! Quando você só quer amar Jesus, acabou. Entendeu? Nossa, é muito bonito isso aqui que ele tá falando, viu? É muito verdadeiro, né? Dito isso, deixando-me reanimada. A gente saber fica reanimado, né? Ouvindo isso. Sim, mas fraca como se tivesse sofrido uma febre. Você pode ouvir a palavra de Deus e ainda continuar sentindo seus humores ruins. Mas aí você fica na obediência naquilo que ele está dizendo, né? Você, entendeu? Porque às vezes você pensa assim, a felicidade na divina vontade é fazer desaparecer toda a contrariedade, não sentir nada. É que você não fica ali muito mergulhando naquilo. Você, sabe, você tá no estado de ânimo, tá? Pode passar por uma coisa, mas você não fica muito ali nadando naquilo, não. Você fica focada na luz, no que Deus está querendo te ensinar naquele dia, né? Concentrada nos atos que Deus deseja de você. É isso que importa. Entendeu? É isso que importa. E essas coisas, ele fala que o frio é melhor, o gelo purifica mais que o fogo. Então, tá agradando muito mais ele e você nesse estado fazendo os atos, talvez se você tivesse com muito fervor, com muita vontade, com a euforia danada. Ai, hoje eu tô muito afim de fazer um monte de coisa para Jesus.
Aí você acorda e fala, nossa, eu tô na preguiça daquelas, mas às vezes ali e você fazer agrada muito mais ele. Então é muito importante esses trechos aqui, né?